Geraldo Lemos diz que é muito difícil falar quem é Chico Xavier. Não há palestra, não há livro, não há impressão pessoal de qualquer um de nós que teve a responsabilidade, a alegria de conviver com ele, que possa resumi-lo, seja em 50 minutos, seja um seminário de 6 horas, seja escrevendo sobre ele a vida inteira. Existem catalogados os livros que vieram pela lavra mediúnica de Chico Xavier e também pelas entrevistas que ele deu durante a sua vida, totalizando 499 livros de sua lavra mediúnica. Existem quase 300 livros biográficos ou que estudam e se refere à vida e à obra de Chico Xavier. Se somarmos os 500 livros do Chico, os 300 livros que estudam a obra do Chico, são 8 centenas de livros. E Geraldinho pergunta: quem é que tem a coragem de levantar a mão e responder afirmativamente que conhece esses 800 livros? Isso é um material magnífico que está destinado à humanidade do futuro. Chico Xavier é o protótipo do homem e da mulher do futuro. Aquilo que cada um de nós pode ser. O primeiro livro dele é muito impressionante. E não sou eu que digo. Se você vai e volta para os arquivos de jornal da época, estudiosos de Augusto dos Anjos, todos eles de Castro Alves, eles olhavam e falavam assim, impressionante. Esse é o Chico Xavier, sobre o qual nós estamos falando. Apesar dessa grandeza toda, apesar dessa presença moral e espiritual tão forte, ele conseguiu uma coisa inédita, que foi manter-se na maior simplicidade. Ele conversava conosco de tal forma que ele se colocava ao nosso lado como se fosse um ser comum. E ele tinha uma maestria tão grande de fazer isso que a gente acostumava com a presença dele sem achar que ele era uma grande coisa e sem ficar fazendo tietagem atrás dele. Eu assisti 2 cenas muito curiosas no centro, né? Ele sentadinho, bem velhinho, chega uma senhora no centro, bem velhinha também, bem idosa, se aproxima dele, aí ele olha, pega na mão dela e fala assim, desculpe perguntar, a senhora está viva ou está morta? E aí ela olha para ele e fala, viva, Chico, aí ele, graças a Deus. Geraldo Lemos conta que sempre ouviu seus familiares falarem que Chico era a reencarnação de Kardec. E vivendo com Chico lado a lado, tinha muita vontade de perguntar ao Chico se realmente ele era ou não. Finalmente, certo dia, criou coragem e perguntou, Chico, você pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec? Segundo Geraldinho, nessa hora, Chico deu uma forte gargalhada e respondeu da seguinte forma, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Insatisfeito com a resposta, tentou fazer essa pergunta outras vezes, mas quase sempre se sentia travado, até o dia que o Adelino da Silveira escreveu um livro fantástico chamado Kardec Prossegue. E um certo dia, o Geraldinho recebe este livro em sua casa, autografado por Chico Xavier. Estava lá o autógrafo para ele e sua primeira esposa Eliana. Kardec Prossegue, o livro que no final advoga a tese dele, a reencarnação de Kardec. Segundo Geraldinho, quando que o Chico ia autografar um livro com o qual ele não concordasse com seu conteúdo? Bem, diante desse fato, ele agora sentiu coragem de voltar ao Uberaba e dessa vez perguntar ao Chico novamente, é ou não é a reencarnação de Kardec? E chegando lá, certo dia almoçando Geraldinho, sua esposa e Chico, ele louco para fazer a tal pergunta, mas ainda um pouco receoso, foi surpreendido pelo próprio Chico quando lhe perguntou, Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí, segundo Geraldinho, disse, eu acho a expressão da verdade. E Chico pergunta, por que você acha isso? E ao falar o que achava do livro, explicando item por item, fato por fato, para sua surpresa, o Chico começou a chorar, de forma muito sentida, e naquele momento a emoção foi tão grande, que de repente, estavam os 3 chorando, Chico, Geraldo e sua esposa. Aí o Chico começou a dizer o seguinte, é um fato muito curioso este, Geraldinho, porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo,
quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E chorando ainda, ele se levanta, dirige-se para o quartinho ao lado, onde ele guardava os livros mais recentes que haviam sido publicados sobre o trabalho dele mesmo. Pega outro exemplar igual ao que havia enviado pelo correio e autografa novamente para Geraldinho. Nessa hora, Geraldinho pergunta no seu íntimo: o que é isso? É uma chancela? Então, para ele, não existiu resposta melhor. Como ele revelou que aos 5 anos de idade guardou integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, como isso seria possível se não for ele mesmo o codificador na sua memória profunda capaz de armazenar esse conhecimento pretérito?